Imagine, por um instante, que tudo o que você chama de fim na verdade é apenas o começo. A doutrina espírita nos lembra que somos espíritos imortais, criados por Deus e destinados à felicidade. Mas será que a humanidade realmente acredita nisso? Ou continuamos presos ao medo da morte, ao apego ao corpo, esquecendo que a nossa verdadeira casa é o mundo espiritual? Profetas e o próprio Cristo sempre falaram da imortalidade da alma. A morte não é castigo. É passagem. É retorno. Quando o corpo se cala, o espírito desperta, e prossegue, levando consigo o amor, a consciência e as marcas do que viveu. A vida não termina no túmulo. Ela apenas muda de forma. E se tudo o que você teme for, na verdade, apenas o reencontro com a sua própria essência? Hoje, você vai ouvir uma das verdades mais libertadoras da espiritualidade e ninguém morre. Jamais. Assista até o fim, e se essa mensagem já tocou o seu coração, se inscreva e comente, e você acredita que a vida continua depois da morte? Para iniciar, professor, vamos fazer a nossa primeira pergunta? Vamos, minha filha, estamos às ordens. Vamos lá. Querido professor, a mentalidade materialista domina tão fortemente a nossa sociedade contemporânea que até as religiões tradicionais estão impregnadas dessa cultura, chegando a incorrer em uma espécie de materialismo religioso desprovido de qualquer transcendência. Eu pergunto ao senhor, a Bíblia enseja esse tipo de visão reducionista ou foi ou é mal interpretada? Rosângela, a Bíblia é o livro, que eu diria a você, mais completo de fenômenos mediúnicos, de reencarnação, de imortalidade da alma e de outros princípios que também fazem parte da doutrina espírita que eu conheço. Ela, na verdade, é um repositório de símbolos que, segundo Emmanuel, na obra Caminho da Luz, só os grandes mestres podem compreendê-la em sua essência. A questão é, a maioria dos tradutores nem sempre tiveram a preocupação de buscar nos textos originais realmente aquilo que lá se encontra. E Kardec, na obra Gênesis, no capítulo 1, logo item 59, ele diz que a maioria das pessoas procura no Evangelho, ou na própria Bíblia, aquilo que eles querem encontrar, e não aquilo que está lá. E é uma verdade que a gente não pode negar. Kardec ainda aprofunda um pouco a sua reflexão, dizendo que muitos volteiam em torno daquele versículo, o tanto que é possível até encontrarem ali não o que se encontra, mas aquilo que preconcebidamente eles acreditam que devem estar ali. Essa realmente tem sido a nossa grande preocupação durante esses 44 anos como espírita e pesquisador, de buscar exatamente a essência do texto sagrado, sem tendências religiosas, porque a Bíblia não contém religião. Ela contém um código de efeito ético-moral que todos nós devemos buscar. Os 10 mandamentos, por exemplo, é um código perfeito, é um código universal. Não foi trazido ou enviado, como diz Emmanuel, nas mãos dos enviados do Cristo para Moisés no Sinai, especificamente para o povo hebreu. É para todos aqueles que fazem parte do planeta Terra. Porque não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falso, não desejar a mulher do próximo, ser monoteísta, são princípios que, se nós já estivéssemos realizando em sua essência, possivelmente Jesus não teria tido necessidade de descer ao planeta Terra para renovar, para reexplicar e mostrar a importância que as pessoas precisam conhecer a essência do texto original. E quando a gente começa a analisar e observa que os rabinos estudiosos do Talmud e de outras obras tão importantes que buscam interpretar a essência da primeira revelação, eles dizem que a Bíblia tem 70 maneiras de ser interpretada por aqueles que sabem traduzi-la. Imagina aqueles que não sabem, aqueles que não têm
a condição de ir buscar nos textos originais o verdadeiro conceito e adequá-lo à época em que foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito, qual era vamos dizer, a conjuntura sociopolítica daquela época em que esses textos foram escritos. Às vezes eu costumo dizer, Jesus nunca falou uma palavra para cristãos, porque ele não fundou o cristianismo. Ele falava, como diz Mateus 4, 25, para multidões que vinham da Galiléia, do Além-Jordão, de Decápolis, da própria Jerusalém e de outras regiões vizinhas. Agora, a sua mensagem, que ele nunca escreveu, foi escrita por outros 60 anos depois, e principalmente no idioma que não era o que ele falava. Então, quando as pessoas se arvoram no direito de usar a Bíblia para defender conceitos pessoais, a gente tem que sempre se lembrar do que diz Kardec, usar a lógica, a razão e o bom senso. Por isso que o Espiritismo nos dá essa felicidade da gente poder buscar, na sua essência, aquilo que realmente se encontra, trabalhando, respeitando, porém sem abandonar a razão e a ciência. É assim que Kardec nos traz na Gênese, e é assim que todas as pessoas deveriam agir. Não traduzir a Bíblia de uma forma pessoal, literal e unilateral, e muito menos religiosa. Essa é que tem sido a dificuldade que a maioria das pessoas encontra de entender a mensagem do Cristo e a própria mensagem enviada por ele, através de Moisés e dos profetas. Perfeito, professor. Vamos dando sequência aqui às nossas perguntas, algumas participações do nosso chat. Nós cumprimentamos a todos que estão participando conosco nesta noite, principalmente aqueles nossos irmãos queridos das cidades aqui circunvizinhas. Mas vamos lá, a nossa segunda pergunta. Professor, podemos conectar o criacionismo da Bíblia com o evolucionismo atestado pelas pesquisas científicas e pela doutrina espírita? Eu não vi bem o começo da tua pergunta. Podemos conectar Sim. o criacionismo da Bíblia com o evolucionismo atestado pelas pesquisas científicas e pela doutrina espírita? Claro. Não existe nenhum choque entre ciência e religião. É preciso que a gente saiba que o Deus que criou o universo é o mesmo Deus que criou a ciência, é o mesmo Deus que criou os homens para que eles utilizem-se da ciência para buscar a verdade. Quando você vai estudar na própria Gênesis, quando Kardec fala da origem, ou das origens, comparando a Gênese de Moisés com a Gênese que ele estudou, utilizando principalmente a ciência, a gente vai observar como ele muito bem, ele reflete na questão 49 do Livro dos Espíritos, quando ele diz assim que a Bíblia não contém erros, nós nos equivocamos ao interpretá-la. Então, Kardec foi muito lúcido quando ele mostra que a evolução, que é um processo contínuo, ele não se choca com o criacionismo. Aí existe a maioria dos teólogos, eu conheço até uma obra de um pastor, que ele escreveu uma obra dizendo assim, a mentira da evolução e a verdade da criação. E eu fico pensando, como há um choque aí de visão com relação a isso. O Deus que criou o homem foi o Deus que criou a ciência, e a ciência não pode se chocar com a religião. Se houver esse choque, alguma coisa não está certa. E Kardec foi prudente em dizer, se houver choque entre ciência, entre espiritismo e ciência, fique com a ciência, porque é uma questão de tempo. E até agora a ciência não conseguiu provar ou negar nenhuma das verdades trazidas por Kardec através da doutrina espírita. A criação é uma quando eu começo os primeiros versículos da Bíblia, que a maioria das pessoas traduzem como se fora no princípio criou Deus os céus e a terra, e só nesse versículo aí eu já encontrei inúmeras diferentes
conceito no texto original, porque a própria palavra Bereshit, que significa no princípio, que o grego traduziu como enarque, essa palavra ela já é uma palavra obscura, porque quando se fala no princípio, a gente tem que perguntar no princípio quando, que princípio foi esse? Como é que esse princípio existiu e como é que ele começou? E se ele existiu, que a gente sabe que houve um princípio, de que forma ele aconteceu? Então, quanto mais perguntas você faz, você descobre que essa expressão ela é muito enigmática. É como se dissesse assim, houve uma época incerta, indefinida, que ninguém sabe quando nem como, que tudo começou. E que Moisés chama isso de princípio. Bereshit. A palavra B, a expressão B é em. Reshit é princípio. Em princípio, surgiu tudo que a gente conhece aí. Ou seja, houve uma época em que Deus, porque a palavra, o verbo bará, que é o segundo verbo dessa expressão, Bereshit, bará, Elohim, que o único sujeito desse verbo bará, que é criar, é Deus. Houve uma época em que Deus iniciou esse processo da criação, que Moisés define como as águas e a terra. Os primeiros elementos, não os céus, porque céus já só vai ser definido no versículo 8 do primeiro capítulo do Gênesis. Então, só nessa palavra você encontra, assim, eu diria assim, muitos espaços que não são preenchidos quando você faz uma tradução literal. Então, você indo nessa direção, você vai ouvir Moisés dizer que, no princípio, quando Deus começou a criar os céus e a terra, havia uma desordem, um caos, que o hebraico chama torro vavorro, e esse caos significa bagunça, espanto, perplexidade para aquele que observa o estado em que a terra se encontrava, só que aquele estado de perplexidade, de desordem, de caos, Moisés chama de rocher, que é trevas. Não é escuridão, como a maioria traduz, que a escuridão é a ausência da luz. Mas ali já havia luz. É tanto que quando Deus observa, segundo Moisés, aquela desordem, ele, com uma palavra, ele põe ordem na casa. Porque ele diz assim, e rior vai rior. Haja luz e a luz se fez. A luz da ordem, a luz da organização, a luz do amor. Não é a luz do sol que só surgiu no quarto dia. Nós estamos falando de início. Então, quando você começa a analisar essa ordem da criação, você vê que a sequência de primeiro dia, segundo dia, até o sexto dia, que, aliás, não existe primeiro dia, a expressão errada em hebraico, ele diz assim, vai ri Erev, e foi tarde, vai ri Boker, e foi manhã, e Yom Echad. Dia único, porque não existia nada antes desse dia. Não é primeiro dia, é o dia de Deus, é um dia único que nunca existiu outro igual. A expressão Echad nos traz a isso. Então, você observa que há uma ordem, desde o dia único de Deus até o sexto dia. O que você vai analisar aqui, isso é explicado cientificamente pela ciência da evolução, que foi estudada e tem se estudado até hoje, um processo evolutivo, porque até a ordem da criação é evolutiva, começa dos unicelulares, vai para os pluricelulares, vai para as relvas, os peixes, as algas, os animais no sexto dia, e no sétimo dia Deus não descansou. A obra que ele criou é que descansa, não há criação no sétimo dia, não é que Deus estivesse descansando porque ele não se cansa. É outra forma de a gente observar. Então, há uma ordem cronológica belíssima e que não se choca jamais com o princípio científico da evolução. Quem assim pensa é porque não conhece nem ciência e nem criação. Então, o processo da criação, ele por si só já é evolutivo, já é progressista, dentro daquilo que a gente conhece no Livro dos Espíritos como lei do progresso. Não há choque nenhum aí, pelo contrário. Se completam e se explicam segundo a ordem das coisas, como nos explica Kardec na Gênese, quando ele fala do capítulo sobre a origem das coisas. Perfeito, professor. Muito obrigada. Vamos dando continuidade aqui.
A Bíblia fala das existências sucessivas da reencarnação? Eu diria a você que é difícil ter uma página na Bíblia que não fala de reencarnação. É até curioso a gente ouvir tantas pessoas dizer que Jesus nunca ensinou reencarnação, e Jesus até negou a reencarnação. As pessoas se esquecem que Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu. E o judeu, aquele que é ortodoxo, aquele que usa peote, capa preta, chapéu, aquele que vive em função da Torá, é o mais reencarnacionista dos representantes da religião hebraica. O meu primeiro professor de hebraico, quando eu perguntei a ele, quando ele veio me falar que eu também tinha esse pensamento, eu ainda não conhecia, isso foi há muitos anos atrás, quando eu comecei o meu curso de hebraico, quando ele falou que vocês, evangélicos, eu digo que eu sou evangélico, mas não sou protestante, professor, eu sou espírita, sou adepto da imortalidade e da reencarnação. Aí ele disse, daí, eu também sou. Aí eu, de certa forma, eu tomei um choque, né? Porque eu não acreditava, achava que o judeu fosse meio avesso a essas questões. E aí ele disse assim, aí eu perguntei, o senhor acredita em reencarnação? E a resposta dele foi curiosa, porque ele disse assim, quem precisa acreditar é você, eu tenho absoluta certeza. E a reencarnação está na Torá. E se está na Torá, é porque o que está na Torá a gente não discute, a gente vive. E eu perguntei assim, aí ele me adiantou ainda, disse assim, mas você acha que Kardec tirou a reencarnação de onde? Se não foi da Torá. Aí eu disse assim, o senhor conhece Allan Kardec? Ele disse, conheço, e nenhum judeu fala de algo que não conhece. O que ele colocou como princípio reencarnacionista na doutrina que você milita foi extraído da Torá. E aí isso me aguçou muito, é tanto que a minha primeira obra, analisando as tradições bíblicas, tem 8 capítulos sobre reencarnação e tem mais uns 3 só sobre versículos bíblicos mais fortes. A primeira parte, quando Deus termina de criar, no 6º dia, quando ele diz assim, façamos, em hebraico, façamos o homem, né? A primeira criação que está lá no Gênesis 2:7 já é reencarnacionista, porque quando ele diz assim, vai ser Yahvé Elohim, et Adam me formou, Yahvé com Elohim, o homem, vê a par, que soprou em suas narinas, Nishmat Haim. A palavra Haim, Nishmat Haim, é sopro de vidas. O primeiro impulso de vida no planeta, que está no Gênesis 2:7, na criação do homem, essa essência espiritual que Deus colocou, não foi o seu espírito, é uma centelha divina, como diz Emmanuel, caminho, verdade e vida, não é o Espírito de Deus, que o Ruach Kodesh, o Espírito Divino, nós jamais teríamos condições de receber. Nós recebemos uma centelha atenuada, que Moisés chama Neshama, que não é Ruach. Ruach é Espírito, Neshama é a 2ª graduação, e Nefesh é a 3ª, na forma de vida. Parece espírito, perispírito e corpo, na classificação de Kardec. Mas no judaísmo você tem o Ruach, que é Deus, você tem o Neshama, que é a essência divina inoculada em cada um de nós, e por último o Nefesh, que é o princípio vital que junto com o espírito conforma o corpo físico. Então esse Neshama, que está trazido por Moisés do Gênesis 2:7, ele já está inoculado em nós de forma plural, porque a palavra Haim, ou vida, em hebraico, não existe no singular. Você não diz minha vida, você diz minhas vidas. O que leva o Salmo 23, bem traduzido, a dizer que certamente bondade e benevolência me seguirão todos os dias das minhas vidas, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos anos, ou longas e longas existências. Então, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, a gente tem passagens que você pode identificar, e eu conheço muitas, a gente pode até depois, se você quiser, eu posso nomear, não só essa, eu coloquei essa como... Sim, por favor. Assim, princípio padrão da criação humana, certo?
Neshama é a essência divina, é o sopro divino, é o sopro de vidas que Deus, que Emmanuel chama centelha divina, é aquela que Emmanuel diz que o pecado contra o Espírito Santo não é o Espírito, vamos dizer assim, a terceira pessoa da Trindade, que nem no judaísmo, nem no espiritismo existe Trindade, a gente não entende da forma que as religiões entendem. Mas quando Emmanuel fala que o pecado contra o Espírito Divino é a centelha divina que está em nós mesmos. Por isso que a gente não se perdoa quando a gente erra, até que a gente reconsidere o erro e repare o dano causado a alguém. Então, é esse erro contra a própria centelha divina que existe dentro de nós, que a gente nunca vai se perdoar se a gente errar, com relação a esse compromisso assumido desde o primeiro dia da criação, que nós somos co-criadores com Deus. Por isso que a vida é tão importante nos primeiros livros da Torá, sobretudo quando Moisés coloca ali Lotitzar, que todo mundo traduz como não matarás, mas é não assassinarás, porque na língua hebraica matar é diferente de assassinar. Matar é tirar a vida de alguém que pode se defender. Assassinar é você aprisionar alguém, não deixar ele nenhuma condição de defesa, de correr, de pular, de se defender, depois tirar-lhe a vida. E isso não é só. Veja que o Êxodo, no capítulo 20, quando ele faz Lotitzá, não assassinarás, ele não diz o que é que não deve ser assassinado. Esse não assassinarás não interromperás a vida de nenhuma forma de vida, desde a mínima célula até a mais alta complexidade do ser existencial criado por Deus. Tirar a vida da natureza, poluir as fontes, destruir as florestas, é um assassinato na visão do processo da vida. Abortar uma criança que está protegida no ventre materno, que não tem para onde fugir, está na melhor e na maior casa de proteção que Deus colocou, não é matar, é assassinar. É um crime fortíssimo perante o próprio princípio da Torá. Por isso que os judeus defendem a vida, eles não usam, os ortodoxos não usam nem contraceptivos, porque eles trabalham exatamente com essa cocriação com Deus, em todos os sentidos, respeitando a natureza, respeitando as águas, respeitando as florestas, respeitando os animais de uma maneira geral. Então, o não assassinar é algo muito forte e que nós defendemos, que o espiritismo não é contra. Quando a pessoa diz assim, as pessoas me perguntam, o espiritismo é contra o aborto? Eu digo não, o espiritismo é a favor da vida. Tudo que for contrário à vida, a doutrina espírita não aprova. Porque quando você diz que você é contra alguma coisa, você vai estar sendo contra aquele que é a favor. E quando ninguém pode dizer que não é a favor da vida. É assim que eu vejo. Nosso papel como filho de Deus, como imagem e semelhança que tem essa centelha que anima desde o Gênesis 2:7, nós temos a obrigação de ser co-criadores com Deus, porque ele começou a criação. Moisés diz, o verbo bará aí não está colocado, que Deus criou e acabou de criar, não. A expressão mais correta no original seria barô, e barô é principiar, é começar. Deus começou e deu ao homem a condição de continuar responsável pela vida e pelo princípio vital, como a gente vê na doutrina, que fica sob as nossas mãos e defender em todos os sentidos a vida humana, a vida animal, a vida física, de todos os sentidos e em todos os locais. Fantástico. Professor, em desdobramento, as considerações da sua última resposta, pergunto-lhe, o judaísmo, então, era reencarnacionista? O judaísmo não era. O judaísmo é. O judaísmo existe, minha querida. O judaísmo está tão vivo e tão autêntico como no mesmo tempo de Moisés. É porque quando a gente se refere ao judeu, parece que é alguma coisa que passou. A gente fala da Torá, tem gente que chama Velho Testamento. Não é Velho Testamento. O Kardec foi tão lúcido disso que ele chama de primeira revelação. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de primeira, segunda e terceira revelação, e quando ele está tratando
desse encerramento, o Espírito Mordecai, quando vem falar de Moisés, ele tem uma mensagem que diz assim: Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo concluirá. Então, a doutrina espírita, o que nós chamamos de seguir a mensagem de Jesus e o ensinamento de Moisés, são 3 etapas distintas. O judeu continua reencarnacionista até hoje. Sempre foi, é e sempre será, porque isso está na Torá. É algo que eles seguem com muito mais respeito e veemência do que muitos cristãos do cristianismo e até muitos espíritas, que muitas vezes nem levam tão a sério as verdades codificadas pelo Espírito da Verdade. Então, ninguém deve temer conversar com um judeu e perguntar se ele é reencarnacionista. É redundância. Isso já está fazendo parte do conceito de ser judeu. Agora, como em toda religião tem o praticante e tem o não praticante. É tanto que no judaísmo existem 2 expressões que são usadas nesse sentido. É o dati e o lo dati. Dati é aquele que pratica, porque o verbo ladati é conhecer, é saber. Então, dati é aquele que pratica porque conhece. Pratica com sentimento e conhecimento de causa. O lo dati, que é lo em hebraico é não, ou seja, o não praticante, ele, por não conhecer, é que ele não pratica. Mas o judaísmo está convidando a todos para conhecer e viver a filosofia do seu tradicionalismo, assim como a doutrina espírita trouxe a sua codificação e convida todos os espíritas a serem autênticos e praticantes dos conceitos e dos princípios da nossa querida doutrina, que um dos maiores é fora da caridade, não a salvação. Então, isso tudo, essa tríade da doutrina espírita, ela comunga perfeitamente com as bases do Evangelho, porque não existe espiritismo sem Evangelho. Jesus é o nosso mentor maior, está lá na questão 625, guia e modelo da humanidade, não é de guia e modelo da doutrina espírita, não. É guia e modelo da humanidade, do ser humano. Jesus não faz parte só da religião católica, protestante, espírita, não. Jesus está em todas as ciências que respeitem aquela frase: não faça aos outros que não gostaria que os outros lhe fizessem. Emmanuel tem um capítulo em Caminho, Verdade e Vida, eu acho que é o 41, se eu não me engano. É em torno do 41 ou 42, onde ele mostra que todas as civilizações do planeta seguem o princípio de não faça aos outros que não gostaria que os outros lhe fizessem. E aonde estiver esse princípio, a lei de ouro, como a gente fala aqui na doutrina, aonde existir essa lei de ouro, Jesus está aí. Portanto, Jesus não é meu, Jesus não é teu, Jesus é nosso. Ele está até com os não crentes, até com os ateus, que também são criaturas dele. Quando ele declara no Evangelho de Mateus que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou, e quando João apresenta Jesus no capítulo 10, como o bom pastor, que não quer, que deixa 99 ovelhas e vai buscar uma que se perde no deserto, ele está mostrando que ele se importa com qualquer ser, independente de religião. É criatura, veio do pó da terra, todos somos iguais, nascemos com a mesma origem. A Far Min Hadamah, essência das estruturas terrestres, por isso que Adamá, que é solo em hebraico, dele surge o Adão, e Adão não é um homem, não foi o primeiro homem. Adão é homem e mulher junto, como bem Kardec coloca na Gênesis. Adão é humanidade. Adão é a estrutura humana que Deus colocou no planeta. Então, nós estamos no mesmo barco, dirigidos pelo mesmo timoneiro que é Jesus. Seja ou não seja cristão, católico, protestante, está lá no zoroastrismo, no budismo, no hinduísmo. Eu mostro isso na nossa mais recente obra, foi a minha tese de pós-doutorado, que é Jesus como o Messias das Nações. Que eu fiz um trabalho sobre o Messias no judaísmo, mas depois eu vi que ele estava no judaísmo, no cristianismo e no espiritismo. E em todas as outras religiões ou filosofias orientais que ama, respeita e entendem que fora da caridade não há salvação. Muito obrigada. Vamos lá, nossa quinta pergunta, professor. A ressurreição citada na Bíblia seria um entendimento pouco claro ainda do processo da reencarnação? Muito pouco claro. Eu fico, às vezes,
em suspenso quando eu vejo pessoas com cultura, com conhecimento, ser levado, eu não digo a um fanatismo, mas uma ideia perfeitamente preconcebida de que a gente pode voltar a ter a mesma forma física que já teve, que a gente só tem uma existência e fica dormindo, e vai ser desperto no juízo final. Essas duas expressões existem perfeitamente no judaísmo, bem claras. E Kardec foi ainda mais profundo. O judeu chama a ressurreição de Tehiat Hametim, que seria a revivência, a expressão, o verbo reviver, Tehiat, voltar a viver aqueles que estavam mortos, que aí a maioria traduz como ressurreição. Só que esse conceito do judaísmo, que está também na reencarnação, porque a expressão ressurreição é Tehiat Hametim, mas a expressão no judaísmo de reencarnação é Guigu Neshamot. Olha aí, Neshamah, que é o percepto, a centelha divina que nós temos, e Gugal, em hebraico, é rodas. É o giro das nossas centelhas divinas passando por diversas existências. Só que nós temos, Kardec mostra que ressurreição é a volta do espírito a um corpo que parecia estar morto, mas que ainda não havia desligado o cordão fluídico, que Salomão chama, no Eclesiastes, capítulo 12, de cordão de prata, que é sem hebraico, Kesef. Esse cordão, Salomão diz, enquanto não se romper o cordão de prata, a vida não extinguiu. Rompido o cordão de prata, o corpo vai à terra e o espírito vai a Deus. Isso é a mesma coisa de estar falando de espiritismo. Como Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, ele diz que carne e sangue não é do reino dos céus. O Gênesis diz, tu és pó e ao pó tu retornarás. Isso está bem claro. A gente nunca pode pensar que as leis divinas possam ser revogadas, que aquilo que já morreu, já deteriorou, já entregou todos os seus elementos à natureza, porque do pó nós viemos, ao pó retornaremos. A natureza recebe os nossos corpos com muita alegria, com muita naturalidade, porque ela conhece todos os elementos que estão nele, porque vieram dela, do Afar, Min Hadamar. É o inverso do que diz Moisés no Gênesis 2:7. Então, ressurreição, Kardec define muito bem. É o que aconteceu com o filho da viúva de Naim, com Talita, a filha do chefe da sinagoga de Cafarnaum. É o que aconteceu com o próprio Lázaro, porque lendo o capítulo 14 da Gênesis, que fala especificamente sobre os fluidos, Kardec dá um show nessa questão da ressurreição, que para ele, a classificação que eu acho muito lógica, é aquele corpo que parecia estar morto, está num processo cataléptico, letárgico, e não rompeu ainda o cordão de prata de Salomão, nem o cordão fluídico que nós conhecemos na doutrina. Enquanto não romper, Kardec disse que tendo uma célula viva no corpo, o processo pode ser revertido. Está lá no capítulo 14, quando ele fala exatamente desses processos. Então, se houve uma ressurreição, foi o retorno do espírito que ainda não abandonou o corpo e parecia estar morto. Então, nesse caso, é ressurreição. Mas reencarnação é a volta do espírito, um outro corpo adredemente preparado para o mesmo espírito que já viveu no passado. Exemplo, quando Jesus fala de João Batista, lá em Mateus capítulo 11, versículo 7 a 14, ele dá um show explicando para aqueles seus discípulos quem era João Batista. Ele não era só um profeta, era mais do que um profeta. Ele é um mensageiro de Deus, como tinha falado Malaquias, como falou Lucas no primeiro capítulo do seu evangelho, e como fala Isaías, capítulo 40, versículo 3, da voz que clama no deserto. São sinais que Jesus comprovou nesse diálogo, ou nessa explicação para os seus discípulos, quando ele diz, dentre os filhos de mulher, ninguém é maior que João. E se vocês querem saber, é ele e o Elias que devia voltar. É o Elias que prometeu Malaquias, é o Elias que Isaías fala 43, é o Elias que Lucas fala no início do seu capítulo, falando de João Batista, que viria com o espírito e o poder de Elias. E aí, Elias não ressuscitou. Elias reencarnou.
como João Batista. Porque o espírito que habitou Elias lá no tempo do rei Acais, que desafiou o sacerdote de Baal, lá em torno de 800 anos antes de Cristo, esse espírito voltou, mas não com o mesmo corpo de Elias, mas agora com o corpo de João Batista. Então, João Batista é Elias desencarnado e não ressuscitado. E o que é ressurreição para os hebreus? Kardec dá essa diferença muito grande. Ele parecia estar morto. Voltou o espírito ao corpo e ele ressuscitou, reviveu. Terriat Hametim. Aí entra a expressão hebraica. Voltou daquele que parecia estar morto. Talita cumi, disse Jesus, levanta. O verbo cum, em hebraico, para o homem é cam, levanta, para a mulher comi, porque o masculino e o feminino são diferentes. Então, menina, Talita não é menina, era o nome dela, né? Levanta, cumi, que é a expressão aí de voltar à vida, ou ressuscitar, aí se aplica. Foi uma ressurreição, porque Jesus diz, a menina dorme. Mas no caso de João Batista, não. Ele não ressuscitou, ele reencarnou. Se vocês querem entender, ele é o Elias que devia voltar. Mas Jesus fala em João 5, 28 e 29, que todos que dormem do pó despertarão. Ou seja, quando a gente cai no mundo espiritual, quando a gente entrega o corpo físico à terra, como está na parábola do rico e de Lázaro, vai haver um despertar para quem morre. Mesmo que seja bom, ou que não seja tão bom como era o rico avarento, que não se preocupava com a situação de Lázaro, lá colocada também na epístola do Evangelho de Lucas. Os dois despertaram no mundo espiritual. Um no seio de Abraão e o outro ainda em tormentas, pela consciência intranquila, por descobrir agora que eu não deveria ter sido egoísta, materialista, ligado só às coisas do lado de cá, e que a verdadeira vida é do lado de lá. E Jesus diz assim, todos que dormem no pó despertarão. Os que fizeram bem para uma ressurreição de vida, ou seja, ou para uma vida eterna, ou para um mundo espiritual, ou para o reino dos céus, ou para o Olam Rabá, que é como o judeu chama, que é o mundo que vem, o mundo futuro, o mundo vindouro, o mundo espiritual. A expressão reino dos céus foi criada por João Batista e corroborado por Jesus. Mas todos representam um mundo espiritual, onde aí sim há uma ressurreição, mas é uma ressurreição, gente, espiritual, não é física. Uhum. É aí que as pessoas se equivocam. Sim. E ficam esperando uma ressurreição, uma volta física de Jesus, aqui já veio 14 vezes, se apresentou a Madalena, os dois na estrada de Emaús, se apresentou aos discípulos sem Tomé, depois com Tomé, se apresentou a Paulo na estrada de Damasco, depois, a última vez, lá no Monte das Oliveiras, lá no cimo, quando se apresenta lá no Evangelho de Lucas, no final, e no livro de Atos, logo no começo, e aí não foi mais visto perispiritualmente. A ressurreição não é física. Ninguém pode achar que você daqui... que o próprio judeu jamais entendeu a ressurreição da forma que muitos cristãos têm entendido, dessa forma física, de ressuscitar, ficar dormindo e ressuscitar com o mesmo corpo. E a evolução vai para onde? Quer dizer, aí por isso que se criou céu, inferno, purgatório, o céu para os bons, o inferno para os maus, o purgatório para mais ou menos, outros não, outros já vai direto para o céu ou para o inferno. Mas a justiça divina, nesse caso, não tem razão de ser. Deus seria parcial. Não daria oportunidade àqueles que viveram tão pouco, em detrimento daqueles que viveram muito, e só a reencarnação dentro da lei de causa e efeito se ajusta. Eu só fui entender a justiça divina quando eu conheci a doutrina espírita há 44 anos, e vi que Deus não promete o céu e nem dá o céu a ninguém pela porta da cozinha. Você o conquista pelo seu sentimento de amor, pela sua prática do bem, pela sua afabilidade, pelo acolhimento que você dá àqueles que lhe cercam. O certo é, você vai um dia se reencontrar com Deus, a promessa de Jesus. Não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Agora, se você quer vir a mim, você toma a sua cruz e venha me imitando, não é seguir sem fazer nada. É aí que entra também a colocação dele, que não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus deixou bem claro isso em Mateus 16, 28, que quando ele vier,
ele dará a cada um segundo as suas obras. E isso está em maioria dos salmos, está nos provérbios, estão nos profetas, essa lei de causa e efeito, de reencarnação, de imortalidade da alma, de monoteísmo, tudo que a doutrina espírita adotou está no judaísmo, que é uma doutrina, uma filosofia que se aproxima muito da filosofia espírita. E Jesus, como o era, não veio para pregar a reencarnação, mas nunca negou. Pelo contrário, ele afirmou categoricamente que João Batista era Elias que devia voltar. E ele não repreendeu ninguém lá em Cesareia de Filipe quando perguntaram: quem diz os homens que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. Jesus só podia ser algum desses se fosse reencarnado. E Jesus não disse: olha, isso não existe. Não corrigiu em nenhum momento. Pelo contrário, ele deu isso como um ponto que todo mundo entendia. E aí vem a verdadeira pergunta que ele queria fazer, que era: vocês, então, que dizem que eu sou? O povo diz isso, e vocês? Que ele queria exatamente se revelar como Messias. E Pedro, muito intuído e assistido espiritualmente, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que nós esperávamos que viesse para libertar os homens. Então, nós temos no judaísmo e no cristianismo, e no judaísmo e no espiritismo. No cristianismo, não. Muitos cristãos acreditam na ressurreição física aqui. Graças a Deus, eu me libertei desse dogma e desse conceito que atrasa muito, inclusive, a nossa evolução. Respeito quem pensa assim, mas lamento que já é hora de acordar, porque Jesus nos alertou dizendo: busque a verdade, porque só ela o libertará. Perfeito. Vamos então a mais uma pergunta, professor. Então, Jesus deixou bem evidenciado a ideia da reencarnação ou não? Claro. Eu acabei de citar Mateus 11, versículos 7 a 14. Jesus fala em João 5, 28 e 29, quando ele diz que os que fizeram o bem irão para uma ressurreição eterna, ou seja, para o mundo espiritual e não precisam mais reencarnar. Mas aqueles que não fizeram o mal, a maioria diz que vai para um castigo eterno. Jesus não falou isso. Ele falou aqueles que fizerem, que não evoluíram suficientemente, aqueles que não escolheram a porta estreita, escolheram a porta larga, vão para um julgamento. E é curioso que a expressão que ele usa lá é ladim hebraico é tribunal. Vão para ser julgados. Ser julgado não significa que você vai ser condenado eternamente. Você vai fazer um balanço, como diz Paulo em Hebreus 9, 27, que todo mundo diz que só se morre uma vez, mas ninguém diz que Paulo disse que depois da morte vem um julgamento. Ou seja, Paulo não disse que só se morre uma vez. Esse corpo físico que eu tenho hoje só desencarna uma vez, mas o espírito continua voltando quantas vezes seja necessário. É tanto que Paulo não falou que não se nasce uma vez, porque ele estaria sendo, quanto nascer de novo, pregado por Jesus a Nicodemos. Ele fala em morrer uma só vez, mas depois vem o julgamento. Após cada morte, vem o balanço. Como Jesus diz em João 5, 28. Se você conseguiu a evolução, você não volta mais. Para o planeta Terra, não. Mas, se não, você vai ter que recomeçar de onde você falhou e se reconciliar, como ele diz em Mateus 5, 25, com aqueles que você está a caminho. Porque se você tiver qualquer aresta com seu irmão, com seu parente, com seu primo, com seu sogro, com sua sogra, com quem quer que seja que você convive, apresse-se de Jesus, Maer, essa é a expressão hebraica, rapidamente procura uma reconciliação com essa pessoa, porque enquanto você não tiver reconciliação, nem vai orar a Deus no tempo, que você se lembrar que você vai orar e alguém tem alguma coisa contra você, volta. Se entenda com ele e depois você vai ser recebido por Deus. Então, Jesus deixa isso muito bem claro, a necessidade da reconciliação, a necessidade do perdão, a necessidade de entender que você só evolui passando pelo princípio da reencarnação, senão ele não teria pregado abertamente que João Batista era o Elias que devia voltar. Aquele que depois ele recebeu no Monte Tabor, junto com Moisés, e ele também, formando assim essas três revelações. A primeira com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira com Elias, representando exatamente a terceira revelação, o Espírito da Verdade. Então, nós estamos
diante de informações trazidas pelo próprio Jesus. Nesse sentido, em várias vezes, em várias passagens, em João, lá em Mateus 16, lá em Cesareia de Filipe, quando se fala, em Mateus 17, quando ele mais uma vez reafirma, quando os discípulos perguntam, por que dizem os escribas que Elias terá de vir primeiro? E Jesus diz, Elias virá para restaurar todas as coisas. Elias virá para relembrar o que eu ensinei e ensinar coisas novas, porque Elias será aquele consolador que eu enviarei, como ele diz em João 14, para relembrar tudo que eu ensinei, ensinar coisas novas e ficar com vocês até a consumação dos séculos. Vocês conhecerão esse Consolador. E aí, quando ele diz Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, entenderam que ele estava falando agora de João Batista. Veja que os discípulos nem se preocuparam de se lembrar do Elias, que já havia ido ao mundo espiritual. Muita gente acha que Elias não morreu, mas acreditar que Elias subiu ao mundo espiritual de corpo, de carne e sangue, é um choque com Paulo, que dá uma lição de ressurreição, quando pergunta, me perguntam lá no capítulo 15, da primeira carta aos Coríntios, me perguntam como será a ressurreição dos mortos e com que corpo volta. Olha que coisa interessante. Né? E Paulo diz assim, insensato, ele ignora essa pergunta. Não me façam essa pergunta. Há um corpo material como há um corpo espiritual. Vocês estão se misturando as bolas. É isso que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios. Me perguntam como será a ressurreição dos mortos e com que corpo volta. Insensato. Há um corpo material e há um corpo espiritual. Semeado o corpo material, na corrupção ressuscitará incorruptível. Semeado na tristeza, ressuscitará na alegria, ou seja, ele está falando do mundo material e do mundo espiritual. Semeado corpo animal, ressuscitará corpo espiritual, carne e sangue. Eu quero dizer a vocês é o seguinte, carne e sangue nunca vai herdar o reino dos céus. Ninguém pode entrar no céu com corpo físico, porque estaria ferindo o que fala o livro do Gênesis, o que está ferindo o que fala Salomão do Eclesiastes, capítulo 12, e está se ferindo o próprio princípio da lei física. Hoje, atualmente, é impossível se pensar nisso. E Jesus mostra que Elias voltará para restaurar todas as coisas, o que significa que Elias ainda não tinha terminado a sua missão com Jesus. Elias é um espírito que está com Cristo desde aquele momento em que ele declara em João 17,5, Pai, chegou a minha hora, honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Naquela época em que Emmanuel diz em A Caminho da Luz que uma plena de espíritos dirigidos por Deus são responsáveis pela produção da vida em todos os planetas do sistema do universo, e Jesus é um desses. Naquele momento que Jesus declara que Deus concede-lhe a honra, ele ofereceu o planeta Terra para ele cuidar, né, e transformá-lo de expiação e prova em planeta regenerado, a primeira coisa que Jesus faz é convidar uma pleiade de espíritos de alto escalão para realizar esse projeto com ele. E aí eu incluo, assim, resumidamente, Abraão, Isaac e Jacó, os profetas, o próprio Moisés, na sua codificação, profetas como Elias. E Elias está com Jesus de muito tempo. Ele veio defender o monoteísmo, ele veio identificar Jesus. Jesus coloca ele como o maior dentro dos filhos de mulher, que é uma expressão judaica que significa entre os judeus. Ninguém foi maior do que João. Elias, João Batista. Por quê? Porque ele é mais que um profeta. João, acabou a profecia em Israel com a vinda de João, de Jesus. A Torá e os profetas profetizaram até João. Por quê? Porque a Torá e os profetas falavam da minha vinda, e João está dizendo que eu cheguei. Então, acabou a profecia em Israel. É isso que Jesus quer dizer. Porque ele foi o único que teve esse privilégio de, além de identificar Jesus, como diz Malaquias, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temido dia do Senhor. A chegada do Messias. João Batista teve a honra de dizer, eis o Cordeiro de Deus.
esse é aquele que tira o erro do planeta, esse veio para consertar tudo. É a voz que clama no deserto. Quem és tu? És profeta? Não. E quem és tu? Eu sou a voz que clama no deserto, como dizia, eu sou aquele de quem Isaías falou, eu sou aquele que vim como mensageiro para identificar o Messias entre nós. Ninguém teve essa honra. Então, de todos os espíritos que conviveram com Jesus, João Batista é o maior. Ele não é tão maior porque a igreja, como divinizou Jesus, não poderia aceitar um primo dele, que Deus não tem família. É uma complicação teológica que a gente, para resolver, tem que descer um pouquinho, usar a lógica, a razão, o bom senso e a própria ciência para entender que dentro do projeto de Jesus tinha os espíritos elevadíssimos, e eu considero um dos maiores, o profeta Elias, porque ele não tem um livro com o nome dele. É curioso, a história de Elias está no capítulo 17, 18, 19, do primeiro livro dos Reis. Todos os profetas têm um livro com o nome dele, Elias não tem, mas Elias é o único que os profetas falam dele. Isaías fala dele, Malaquias fala dele, Lucas fala deles. Então, é distinguido não só por Jesus, mas por muitos outros profetas que lhe deram a honra de ser mencionado como aquele que identificaria o grande e temível dia do Senhor. Então, eu vejo nesse espírito, assim, uma luz, uma característica específica, um espírito que, se a gente puder classificar de alto escalão, eu considero que foi um companheiro e um executor fiel da mensagem do Cristo entre nós. E, por último, Jesus convida ele para ser o Consolador, como Espírito da Verdade, trazendo essa codificação maravilhosa e consubstanciando isso na maior tela, vamos dizer assim, espiritual que a gente pode conhecer, que foi a tela do Monte Tabor. Elias, Moisés e Jesus. Consubstanciando, aqui eu tenho aquele que veio trazer a primeira revelação, eu vim para reviver, não destruir a primeira, mas lembrar que não é daquela forma que muita gente entendeu, e ainda escolho aqui esse que está aqui ao meu lado, que veio defender o monoteísmo, que veio me identificar como representante da terceira, que é aquele que eu vou mandar para ficar com vocês até a consumação dos séculos. Então, eu tenho, assim, por Elias, uma admiração ímpar. A história dele, quando eu chego no Monte Tabor, nossa, eu ainda estou com as energias do Tabor no Vale de Estrelon. Não faz muito tempo que eu fiz um evangelho ao vivo, ao lado daquela igreja de Antônio Berlucci. A igreja tem 3 torres, que representam a primeira torre, Moisés, a do meio, Jesus, e a da esquerda é o profeta Elias. Os 3 grandes vultos da humanidade. Aquele que veio receber das mãos do Cristo a primeira revelação, aquele que veio como governador do planeta humildemente trazer a segunda, e aquele que veio como precursor, aquele que veio como identificador, e ainda, como Jesus promete em Mateus 17, Elias virá restaurar todas as coisas, com a terceira revelação. Então, eu tenho assim, um carinho todo especial por esse grande espírito. Eu não vejo nem como João Batista, nem como Elias, mas eu vejo como uma pleiade de espírito que, em diversas existências, honrou a escolha de Cristo para que ele fosse o executor que foi da tarefa de amor no nosso planeta azul, que Jesus tanto ama. Professor, aproveitando que o senhor está aí discorrendo sobre João Batista, uma curiosidade, poderia comentar para a gente o que o senhor acha? A decapitação de João Batista foi um resgate? Sim, minha filha, eu vejo que sim. Veja bem, a lei de causa e efeito, ela não tem cor, nem sexo, nem idade, ela é para todos. O papel de Elias, como defensor do monoteísmo, foi exatamente bem defendida quando ele mostrou que Yahvé, perante o rei Acais e a sua terrível Jezabel, ele provou que Deus é único. Ele mandou reunir o povo todo no Monte Carmelo. Está lá, ainda tem a estátua dele lá, com aquela espada na mão, lá no início, ou seja, no final da cadeia do Carmelo, já descendo para o Monte Meguido, que fica ali no Vale do Estrelon.
Ali mostra onde ele mandou reunir todos os 400 sacerdotes, orem ao Deus pagão de vocês. E orem, e eles começaram a orar e a pedir, a orar e a pedir. E Elias ainda zombava e dizia assim, fala mais alto que o Deus de vocês está surdo, não está ouvindo o que vocês estão clamando. E eles ficaram até meio-dia, coitado, gritando. E aí disse, agora, fazer o seguinte, traz a oferta, põe aqui o bezerro, põe cerca com pedra, põe água, que agora eu vou orar ao meu Deus. E ele ora, vem um fogo do alto e queima até a água, foi destruída pelo próprio fogo, da quantidade, da intensidade. Isso está até bem representado lá na igreja da Transfiguração. Aí terminaria a missão de Elias, provando a identidade de Deus. Mas o monoteísmo. Mas ali, daquele monte, desce um rio Quixon, né? Que ele desemboca na enseada ali do mar Mediterrâneo, na região de Haifa. E diz que aquele rio ficou lavado de sangue, ficou vermelho de sangue dos 400 profetas de Baal que Elias mandou decapitar. Ele não precisava ir além. A tarefa dele ficaria resolvida, ele provando que Deus era único para o rei Acabe e Jezabel, sem precisar tirar a vida dos seus sacerdotes. E por conta disso, ele criou um débito. Não vamos chamar karma. Karma é um termo sânscrito, é uma coisa mais do... O karma é uma lei de fatalidade. A lei de causa e efeito, não. João Batista, o Elias, além de ter feito isso, como João Batista, ele ainda foi além também de desafiar as autoridades, então, que isso não era o seu papel. Ele identificou Jesus, então ele teria que continuar chamando as pessoas ainda, embora ele tenha dito, agora ele cresce e eu desço, mas ele ainda achou pouco e foi desafiar a autoridade de Herodes com a cunhada dele, Herodias, e acabou colhendo, e nem Jesus conseguiu livrar ele dessa colheita, porque a semeadura foi dele. Por isso que quando Jesus nos convida a segui-lo, ele tome a sua cruz e siga-me. Traga o seu problema que é seu e eu não vou resolver. Eu vou lhe ensinar a você a superá-lo. Eu vou aliviar a expressão ter H em hebraico. Eu vou trazer calma para você refletir e vencer a sua dificuldade. Porque se ela foi criada por você, não sou eu que vou resolver. Quem vai ter que resolver é você. Eu vou lhe dar a força e a condição de você resolver o seu problema. Então, primo, filho da tia dele, tudo bem, o identificador, o maior dos filhos de mulher, o mensageiro de Deus, tudo bem. Mas tinha um débito que poderia ter sido evitado ou até sublimado, porque na doutrina espírita, a lei de causa e efeito é uma lei moral, não é uma lei matemática. Não é matou, tem que morrer. Mas é uma lei que, por isso que é uma lei de causa e efeito, ela é uma lei moral. O sânscrito vê como lei matemática. Matou, tem que morrer. A lei de Newton. Uma lei matemática, uma lei física. E a lei de causa e efeito, ela não é física, ela é moral, ela é suave. Você pode compensar, você pode sublimar o seu problema e não ter, se você tirou a vida de alguém, não é obrigado alguém tirar a sua. Você pode vir como um médico, defendendo vidas alheias, salvando pessoas. Aqui nós passamos agora por uma prova muito grande da Covid, e você veja quantos médicos se uniram no planeta, quantos milhões de vidas salvaram com a criação da vacina, que estava destruindo, vamos dizer assim, exterminando a nossa geração. O que significa que esses homens, eles sublimaram muita coisa, porque eles esqueceram a questão da competição científica e uniram-se em torno da vida. Então, eles cresceram muito espiritualmente. Então, quando nós sublimamos os nossos erros, a gente também ganha um salvo-conduto, ganha um pouco mais de tempo para continuar na tarefa do Cristo, o que João não fez. Então, eu vejo que foi realmente uma colheita que ele teve porque ele abusou como Elias e abusou como João. Como Elias tirando a vida dos sacerdotes, e como João metendo-se a falar daquilo que todo mundo conhecia e aquilo que todo mundo conhece, a gente não deve dizer, porque se já é público e notório, vamos ficar na nossa e orar por aqueles que ainda
nos calunia, nos persegue e amando os nossos inimigos, como ensinou Jesus. Nada morre. Nem o amor, nem a esperança, nem o espírito. A morte é apenas o intervalo entre dois capítulos da mesma história, a história da alma. Severino Celestino nos lembra que Deus não seria justo se nos desse uma única chance. A reencarnação é a prova da misericórdia divina. A imortalidade, o selo da perfeição do Criador. Hoje, talvez você esteja enfrentando dores, perdas ou incertezas. Mas lembre, tudo isso passa. Você não é o corpo que envelhece. Você é a consciência que desperta. Somos aprendizes da eternidade, filhos do mesmo Pai, caminhando de volta à luz de onde viemos. E um dia, quando o corpo silenciar, você vai entender que nunca morreu. Porque a vida é Deus, e Deus é eterno. Deixe essa verdade ecoar em você. E se essa mensagem te trouxe paz, compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir que a morte não existe. Escreva nos comentários o que essa reflexão despertou em você. E lembre-se, você é imortal. Agora e sempre.